E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês alguns livros de terror. Aproveitando que nós estamos em outubro, mês das bruxas, do Halloween e do terror, eu vim aqui trazer para vocês algumas indicações de alguns livrinhos que eu fui lendo ao longo dos anos e que para mim são destaques. E aí, você gosta de terror? Mas assim, além dos filmes, de livros de terror, você já leu livros de terror? Eu pergunto isso porque tem muita gente que quando eu comento sobre livros de terror, fica muito surpresa e fica assim, ué, mas você fica com medo, você leva susto lendo um livro? E a resposta é sim. Então, bora lá, vamos começar aqui essa lista, que eu não quero ficar me enrolando muito aqui nesse vídeo. E, enfim, é isso. Vamos começar. Porém, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal. Esse tipo de interação ajuda muito o canal a crescer e eu ficaria muito grato se vocês pudessem me ajudar com isso. Aliás, eu também agora sou uma associada da Amazon, então todos os livros que eu citar aqui no vídeo, eu vou estar deixando o link deles aqui embaixo, se você tiver interesse de comprar. Isso serve tanto para e-book quanto para livro físico e, na verdade, qualquer produto da Amazon que você queira comprar. Se você usar o meu link, eu ganho uma pequena comissão e isso me ajudaria muito e me deixaria muito feliz. Então, agora sim, vamos começar. O primeiro livro aqui dessa lista é um livro nacional, que é Nova Jaguaruara. Esse livro aqui, esse e-book, inclusive tem no Kindle Unlimited e, enfim, para quem não sabe, inclusive o Kindle Unlimited é tipo uma assinatura da Amazon que você consegue ler vários e-books, como se fosse uma Netflix de livros, tá? Como se fosse uma Netflix de livros, só que da Amazon. Então, enfim. Inclusive, recomendo, tá? Tem uma seleção ali, tem um catálogo bem interessante de livros, e esse aqui é um deles. Aqui nesse livro, a gente vai acompanhar um grupo de pesquisadores indo para uma cidade mais do interior, lá do Nordeste do Brasil, assim, e ali vão começar a acontecer coisas muito macabras, muito estranhas. Nessa cidade tem gente que sumiu, que desapareceu. E, enfim, cara, tem umas cenas nesse livro que são muito macabras. E eu lembro que eu senti, tipo, calafrio enquanto eu lia. E também porque eu lia de noite, assim, o que também não me ajudava, não é? Mas eu lembro, assim, que tiveram algumas cenas, alguns momentos desse livro. Vários, na verdade, que eu fiquei com tanto medo, mas, assim, eu fiquei realmente apreensiva. E ele dá um calafriozinho, e eu acho que isso aqui é um destaque simplesmente por ser um livro nacional, e ser um livro nacional de terror, e ele ser muito bom, tá? Então fica aqui a minha recomendação para você. O próximo livro, eu vou estar dando uma roubada aqui? Eu vou estar dando uma roubada, porque ele de fato não é de terror, porém quando eu li, o fato de eu ser mais jovem, me fez ficar meio cagada de medo, que no caso é Coraline, do Neil Gaiman, e assim, Coraline, talvez você já conheça pelo filme, mas tem um livro, né? E ele é um livro de fantasia, só que ela é uma fantasia meio macabra. Aqui, no caso, a Coraline, ela é uma jovem, uma criança, e ela e os pais dela se mudam para uma casa nova, e ali ela acaba encontrando uma portinha de madrugada que leva ela para um outro mundo em que tem as mesmas pessoas que ela conhece, só que com olhos de botão. E assim, essas pessoas com olhos de botão, e principalmente a mãe dela, desse mundo de olhos de botão, são umas criaturas muito sinistras, muito macabras. E quando eu li, quando eu era mais jovem, assim, eu tinha uns 11, 12 anos, eu ficava bastante apreensiva toda vez que ela ia para esse outro mundo e toda vez que ela tinha que encarar essa mãe. E aquela cena do final, tá? Se você pegou a referência, comenta aí embaixo, mas aquela cena do final, com ela sendo descrita no livro, eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo. Então, se você é uma pessoa muito cagona, igual eu, e tem medo de ler livros de terror, mas tem um pouco de interesse, de repente começa aí por esse livro que é um pouco mais infantil, porém já vai te trazer alguns calafrios. O próximo livro, no caso, é um conto bem curtinho do Charles Dickens, que é O Sinaleiro. Eu li esse conto aqui, acho que tem uns 2 anos. E, assim, ele é um livro muito curto, um e-book muito curto. Ele tem menos de 10 páginas, se não me engano. E ele, de fato, te dá aquele fiozinho na espinha. Eu fiquei, assim, meio arrepiado lendo esse livro, assim. Aqui, no caso, a gente vai acompanhar um cara que gosta de fazer umas caminhadas aí,
um pouco mais compridas, para conhecer mais os lugares, né? Numa dessas caminhadas, ele acaba encontrando uma velha estação de trem, assim, parece até meio abandonada, porém, lá ele encontra um sinaleiro, que no caso é um homem que fica lá cuidando da linha de trem, fazendo sinal de pode passar ou não pode passar, se a linha está ocupada e tal. Era uma profissão que existia antigamente, não é? Mas enfim, ele vai lá, ele vai acabar encontrando e conhecendo esse sinaleiro. A princípio, esse sinaleiro acaba agindo de uma forma muito estranha com ele, porque ele chama esse senhor algumas vezes e ele não responde, ele só fica olhando assim meio estranho, meio atordoado assim. Porém, quando ele se aproxima, ele relaxa, eles começam a conversar, e aí o sinaleiro vai contar ali um pouco da história dele e do porquê que ele teve aquela reação estranha. E assim, é um livro meio arrepiante, tá? Eu, quando li, por mais que seja um continho, com menos de 10 páginas, muito rapidinho de ser lido, ele, eu lembro dessa história até hoje, ele tem uns 2 anos, e assim, dá um medinho, e aí eu gosto, tá? Eu gosto de uns livrinhos assim, de vez em quando, pra sair um pouco ali da ação, da aventura, daí começar e pegar um terror ali, ficar com medo na hora de dormir. Essa parte não é boa, porém, de vez em quando até vai. O outro livro é um que o pessoal até que comentou bastante, assim, uns anos atrás, eu fui lá e comprei, que é O Menino que Desenhava Monstros. E, assim, pra mim, esse aqui não é um livro do tipo assustador, assim, de terror, mas é um livro que é um terror psicológico, sabe? Porque durante boa parte da história você não sabe se realmente tem algo sinistro acontecendo ou se é tudo coisa da cabeça dos personagens. Porém, independente de uma coisa ou de outra, as coisas que estão acontecendo são sinistras e é estranho e você fica com aquela pulga atrás da orelha e, enfim. Gente, não vou mentir, eu nem lembro direito aqui da história desse livro, porque eu li ele tem muitos anos. Mas, assim, a sinopse que eu posso tentar trazer para vocês é que aqui nós temos uma família, não é? Eles moram numa cidade um pouco mais afastada, tem poucos habitantes, e essa história aqui se passa no inverno, tá? Então, se passa lá no norte dos Estados Unidos, então fica, sabe, muito frio, tudo congelado do lado de fora. Então, eles meio que acabam ficando um pouco mais isolados durante o inverno, com exceção de alguns amigos que moram próximo. Então, mas de modo geral, eles ficam mais em casa. Porém, algumas coisas estranhas começam a acontecer e eles começam a sentir que estão sendo observados e que eles não estão de fato sozinhos. E, para piorar tudo aqui, o filho deles começa a fazer alguns desenhos meio sinistros, meio macabros, mostrando como se tivesse uma quarta pessoa ali interagindo com eles na casa. Fica aqui a minha recomendação para vocês, tá? Se vocês gostam de um terrorzinho psicológico, que você passa boa parte do livro sem saber se as coisas que estão acontecendo são reais ou se os personagens estão se deixando ser afetados por conta do isolamento e dos desenhos macabros do filho deles. Então, enfim. A minha outra indicação aqui, no caso, é um livro de contos de um autor clássico do terror, que é o H.P. Lovecraft. A coletânea de contos, no caso que eu trouxe aqui para vocês, para indicar para vocês, é O Horror em Red Hook. E, assim, mas poderia ser qualquer coletânea de contos dele. Eu já li umas duas, se não me engano, 2 ou 3. E, assim, inclusive, eu estou até me planejando de me organizar para trazer um vídeo mais pra frente, comentando os contos que eu mais gosto do H.P. Lovecraft, apesar de ele ser um autor para os dias de hoje problemático e muitas vezes ser um pouco desconfortável ler as histórias dele, não pelos motivos corretos, ainda assim eu acho que ele é um autor de terror muito bom, com certeza ele é um autor de terror muito renomado e, enfim, aqui no caso tem vários contos que são muito interessantes, tem outros que nem tanto, porém eu acho que se você gosta de terror, seria interessante você conhecer um dos pioneiros, digamos assim, na escrita do terror. Ele viveu ali na virada do século passado, se eu não me engano. Então, o terror que amedrontava as pessoas lá é diferente do terror que amedronta a gente aqui, não é? E, enfim, é interessante perceber essas diferenças
E também porque geralmente é sempre um compilado de contos, não é? São contos de terror. Então são histórias bem curtinhas e rapidinhas de serem lidas. Então se você não curtiu muito esse conto, o próximo pode ser que você goste. Então eu gosto assim desse formato. E assim, tem 2 ou 3 contos do H.P. Lovecraft que eu adoro muito, muito, muito. Porém, eu não vou comentar sobre eles aqui com vocês. Eu vou deixar para outro vídeo que eu estou planejando trazer aqui mais pra frente para vocês. Mas se você também não ligou o nome da pessoa ao conto de terror, talvez você já tenha ouvido falar de O Chamado de Cthulhu, ou de, sei lá como você pronuncia o nome dessa criatura. Porém, eu acho que esse é o conto mais famoso desse autor. Inclusive, acho que já teve adaptação, ou pelo menos várias figuras, né, do cinema, vários personagens da cultura pop foram inspirados, ou pelo menos levemente inspirados, na aparição dessa criatura que é o Cthulhu. E, enfim, ele realmente tem um impacto bem grande na cultura pop atual, e eu acho que é bacana conhecer esse tipo de referência. E, por fim, para encerrar essa lista, eu trouxe para vocês aqui um livro do autor que não poderia faltar nessa lista, que é o mestre do horror, que é o Stephen King. Eu trouxe o livro Depois. Sim, uma indicação um pouco diferente dele. É um dos livros mais recentes dele, não é? Uh, Até porque eu acho que seria chato eu chegar aqui e indicar It a Coisa, O Iluminado, O Cemitério de Animais, que são livros que todo mundo, ou quase todo mundo, já conhece, já ouviu falar, talvez já até tenha lido. Então eu vou aqui ficar com a indicação de Depois, que é um dos livros mais recentes dele. Poderia trazer outros aqui também, mas enfim, é um dos livros mais recentes dele. E assim, ele é um livro curtinho, tá? Então se você também quiser experimentar a escrita do King e também, e principalmente a escrita mais recente dele, porque ele mudou um pouco ali o estilo de livro que ele traz, não a narrativa, a escrita dele continua a mesma, porém o tipo de história, o tipo de terror que ele traz acaba sendo um pouco diferente do que ele trazia lá antes dos anos 2000, sabe? Porém, continua sendo top de linha. Esse livro aqui ele é super curto. O garoto aqui, o protagonista da história, ele é um garoto, acho que ele tem uns 11 ou 12 anos, e ele vê fantasmas, ele vê espíritos, e isso para ele já é algo bem normal. Porém, ah, tudo seguia bem na vida dele, até que ele vê o fantasma de um suposto terrorista, um cara que se matou ali, explodindo, matando várias pessoas juntos, e ele vê esse fantasma vê ele de volta, e esse fantasma começa a perseguir ele e a fazer, assim, uma loucurada ali. E não vai deixar esse garoto em paz, tá? Esse garoto vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa aí pra poder se livrar, pra poder salvar ele, a mãe dele, as pessoas que ele gosta, tá? Então, enfim, que tem um fantasma psicopata um pouco fissurado nesse garoto. Eu não acho que esse aqui seja um dos livros mais assustadores do Stephen King. Então, se você tá pensando em começar a ler livros de terror, mas tem um pouco de medo, de repente isso aqui seja uma boa pedida para você começar assim um pouco mais de leve, para ir se aprofundando aos poucos. Mas se você também quiser começar já com livros mais pesados de terror, também pode começar por esse, ou você pode pegar qualquer outro livro do autor. Mas, enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha singela listinha de livros de terror. Já tem um tempo que eu não sento para ler um livro de terror, inclusive eu gostaria de mudar isso logo, porque eu tenho alguns livros aqui do Stephen King, eu não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo, mas eu tenho alguns livros aqui desse autor que eu gosto muito, esperando para serem lidos. Tem na biblioteca da minha faculdade também alguns livros do H.P. Lovecraft e do Edgar Allan Poe também, para eu ler. Edgar Allan Poe, no caso, eu não conheço ainda, mas eu tenho muito interesse de conhecer, então eu quero muito sentar para voltar a ler terror, eu só não tive tempo ainda. Porém, eu espero que em breve eu esteja conseguindo mudar isso daí. Mas enfim, me conta aí embaixo se você costuma ler terror e qual foi o último livro de terror que você leu. Me faça alguma recomendação aí embaixo. Quem sabe eu consiga ler logo ou, enfim, deixa a sua recomendação aí embaixo e de repente eu coloco na minha listinha de desejados.
Mas, enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não vou ficar enrolando aqui no final do vídeo também, porque eu sei que vocês não têm paciência de assistir até o final, porque eu também não tenho. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí embaixo, que isso me ajuda muito. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Eu espero ver vocês na próxima semana com um outro vídeo. Tchau, tchau!